Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Fábio. Grande Pedro. Que eu já lhe disse para ele vir cá há mais de um ano ou dois, se calhar logo no início. Mas sim. fomos encontrando as agendas e fomos encontrando também um momento oportuno, wink wink, para ele vir aqui. O Fábio foi dos primeiros portugueses, que nós sabemos o segundo, a fazer o PCT. O PCT é o Pacific Crest Trail, que é um caminho que atravessa os Estados Unidos inteiro, correto? Sim, na costa, na zona oeste, sul para norte, ou de norte para sul. Tipo do Canadá ao México. Ao México, foi o que eu fiz, sim. A pé, pessoal, portanto, fiquem por aí, vai ser um episódio muito especial. Olá, Fábio. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. Fiz ter-te aqui. Muito bom. O que é que te... Sabes que eu pensei, porque uma pessoa pensa, não é? Uma pessoa vê muitas coisas e as ideias surgem, e eu confesso que uma vez senti-me bastante atraído em fazer também um caminho destes, que era o Appalachian Trail. O Appalachian Trail, conhece bem, faz parte do Triple Crown, que é o PCT, o Appalachian Trail e o CDT, e as pessoas que fazem os três são a Triple Crown. Ok. São tipo famosas. Mas acabei por não fazer, acabei por decidir fazer a minha viagem da América Central. Ok. Não me arrependo, na medida em que uma pessoa também nunca vai sabendo daquela realidade alternativa que nos podia ter acontecido, mas acho que aquilo que me afastou era um bocado aquela ânsia de ver mais que um país. Ao mesmo tempo, aquilo por que tu passaste, apesar de ter sido no mesmo país, também há, é muitas coisas. É muitas coisas há e diferença, uma experiência por si só vale bem, e investe. O pessoal diz que tem sempre o cuidado de dizer inveja boa, não sei o quê. Eu suponho que isto está sempre implícito. Ok, mas o que é que deu na cabeça para te iniciares neste périplo? Sim, isso por acaso já é uma história antiga. Eu, na altura, nem viajava e um primo meu, estávamos a jogar a bola lá no meu pátio, e ele disse: ainda aqui vê um artigo. Eu descobri um caminho, isto foi em 2000 e pouco. O pessoal atravessa os Estados Unidos a pé, longe da civilização, mal às costas, chega a uma vila a cada 4, 5, 6 dias. E eu fui ver e fiquei fascinado, assim, pá, isto é gente doida. Depois da minha vida comecei a entrar nas viagens, comecei a viajar, fiz algumas viagens, comecei a trabalhar em viagens, até que pensei, quero fazer uma coisa diferente, e o PCT voltou assim do nada à minha cabeça. Mas entretanto já tinhas feito outras viagens grandes? Já tinha feito outras viagens, sim. A minha primeira viagem grande foi em 2014, 2015, tive 20 meses a viajar, em que fiz o meu primeiro livro e encontrei trabalho como líder de viagens, fomos colegas da agência. Pois fomos, é verdade. Da Wanderlust. E depois pensei, não, agora quero fazer uma coisa diferente. Tentei em 2017, 2018, não consegui, tentei patrocínios, não consegui nada. Disse, vou desistir, em 2019 não vou tentar. O que é que aconteceu? Em 2019 fui. Ou seja, esse empurrãozinho que tiveste em 2019 que não tiveste noutros anos, foi por causa dos patrocínios? Ou foi? Não, foi porque eu, felizmente em 2018 correu muito bem em termos de trabalho, tive muito trabalho. Não precisei de patrocínios e olhei para o meu topo da lista, o que é que eu quero mais fazer na vida que dependa só de mim. Obviamente nada depende só de nós, mas algumas coisas, a grande maioritariamente, depende de nós. E o PCT estava no topo, então fui, tinha o dinheiro e fui. Porquê o PCT e não os outros dois, o Triple Crown? Porque se calhar para ti o AT e não os outros dois, porque foi o PCT que o meu primo mostrou por acaso e foi o PCT que às vezes ia-me aparecendo na cabeça, só por isso. Okay. Ou seja, não posso ser que é melhor do que os outros, porque não fiz os outros, nem que é mais mítico, ou isso, pelo que eu percebi, são os três mesmo muito míticos. Então tu antes de ir, eu lembro só, quando eu fui para lá para a África, o meu pai chateava-me bué para eu ir treinar para o parque da cidade de Valcâmara, e eu pensei, não, mas eu posso treinar à medida que vou indo. Tu quando começaste já tinhas alta forma, preparaste? É uma boa pergunta. Há muitas pessoas, a forma ganha-se no caminho. É assim, o caminho são 4.269 km. 4.000, 100 maratonas? Sim. E tu começas a andar e ao início há pessoas que andam 20 km. Eu conheci pessoas que eram praticamente obesas, não eram obesas, mas praticamente obesas e acabaram numa forma brutal. Ao início andavam 10 km, no fim andavam 40, 50 km. Eu, como faço desporto regularmente, eu gosto de correr, faço bodyboard desde os 14 anos, isso tudo, sentia-me bem fisicamente. Os últimos dias fiz ali umas caminhadas maiores, 20 km na minha zona, que eu vivo ali ao pé da praia, montes e isso, e eu ando muito por ali. E fui, mas sem realmente saber a dureza daquilo. Eu nunca tinha feito trekkings de 7 dias na Índia, coisas assim, mas eu nunca imaginava o que era andar, obviamente, 4.000
4.000 e tal quilómetros, tanto que eu nem tinha uns ténis bons. Eu cheguei à América e comprei uns ténis de uma marca que eu não conhecia, que é a Oka, e foram muito bons. Usei 4 pares de ténis no caminho todo, devia ter usado 5. Porque supostamente gastam-se rápido. Eles têm X vida, quilómetros. sim, 900.000 quilómetros. E o último par, os quartos, eu usei quase 2.000 quilómetros e foi a única vez que eu tive dores a sério. Porque o meu corpo, o caminho todo, eu raramente senti dor. Eu senti, e não quero com isto dizer que eu sou forte e sou o melhor do mundo, sou mais forte que qualquer pessoa, não, mas eu naquele momento senti que eu conseguia tudo. Ou seja, eu comecei a andar 30, 40 km, houve uma altura que eu fazia 50, 60 km, houve um dia que fiz 81 km, e eu sentia cansaço a partir dos 55 km, por exemplo. E cansaço não é dor, é cansaço, sentia-me cansado, mas continuava a andar. Deitava-me numa tenda, no meio da floresta, das montanhas ou isso, acordava 4, 5 horas depois e começava a andar sem dor. 4, 5 horas depois? Sim. Mas isso era uma noite de sonho normal ou isso era quando estavas particularmente cansado? Não, eu dormia, era uma noite, a média se calhar por noite que eu dormia era 6 horas, sim, 6 horas. E eu fazia, por exemplo, vamos falar 50 km num dia, mas é com acumulados, às vezes 1.000 km, outras vezes 2.000 km, porque eu chegava a estar nos 3.000 metros e ia até aos 1.000 e tal, voltava quase até aos 3.000 metros, coisas assim no mesmo dia. Quando estava isto, por exemplo, no centro da Califórnia, que é as Serras, ou quando estava em Washington, que foi dos sítios mais bonitos do mundo que eu já vi. Washington? Sim, Washington no estado. O estado, claro. E pá, ali a fronteira com o Canadá, que é onde começa. Muitas pessoas tentam fazer o caminho e grande parte, 90%, começa do México para o Canadá. E como tu estavas a perguntar no início, se não tens forma é a melhor maneira de começares, porque é muito plano, ainda é parte do deserto e as pessoas então começam aos poucos. Quem começa em Washington, como eu, que é logo montanha, sobe, desce, é mais agressivo, já tem que ter assim alguma preparação. E também suponho que depende de um bocado da altura do ano. Sim, é assim, as duas janelas são diferentes. Quem começa em baixo pode começar em março, abril ou isso, fazer tempo para chegar às serras na Califórnia, mais ou menos em junho, julho, quando a neve já está a derreter. Quem começa em cima só pode começar para julho, agosto, depende. Eu consegui começar em julho, porque houve pouca neve ali em 2019, então eu comecei em julho. E a outra das razões é menos pessoas. O meu desafio para fazer o caminho foi: eu quero ir de ponto A a ponto B sem saltar nenhuma secção, que há muitas pessoas que saltam secções e depois voltam para trás, sai neve, sai chuva, sai isso. Eu não queria, viesse o que viesse, eu queria passar pelas situações e queria passar o máximo tempo sozinho, porque eu queria desafiar o meu físico, mas também a minha mente. E eu senti que se fosse no meio de muitas pessoas ia ter muitas distrações, então eu queria mesmo andar o máximo tempo sozinho. Obviamente não estive sempre sozinho, era impossível, e eu também não queria estar 24 horas por dia, 108 dias foi o tempo que eu demorei sozinho, mas passei muito tempo sozinho e queria mesmo isso, pronto, para a cabeça, pensar, e para o corpo, sentir tudo. Mas o que é que podias alcançar? Isso chama-me a atenção, porque eu sou uma pessoa bastante sociável. Sim, eu sei. Eu sei. E eu adorava fazer isso, mas não sei se me desafiaria só se fosse pelo desafio em si. Sim. Que eu acho que um desafio só por si próprio também tem a sua validade. Mas o que é que tu achas que consegues retirar? E estou a perguntar isto com genuína curiosidade. Sim. O que é que achas que podes retirar de uma jornada a solo assim, que se calhar não podes retirar de uma jornada acompanhada? Eu acho que a solo eu digo sempre que isto para mim foi mais do que uma viagem, foi quase uma masterclass sobre o meu corpo e sobre a minha mente. Por tantas horas sozinha, a cabeça dá a volta ao mundo. E eu acho que se fosse com muitas pessoas ia ter muitas distrações. Não estou a dizer que é menos válido, atenção. A maior parte das pessoas, há pessoas que vão sozinhas como eu, depois criam a trail family. São pessoas que conhecem-se lá e andam sempre juntas. A maior parte das pessoas faz isso. Mas depois, por exemplo, chega a uma vila e eu quando estou numa viagem dita normal, eu gosto de ficar uma semana no mesmo sítio, ou isso, eu ali queria desafiar-me, queria andar mais, não queria. Porque muitas pessoas chegam à vila, por exemplo, de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, chegamos a uma vila para reabastecer, às vezes tomar um banho, também dá jeito e essas coisas. E há pessoas que ficam sempre lá 2 noites a descansar, ou 3 noites a descansar, e festas e isso. E eu não queria, eu queria chegar à vila, dos 108 dias, só 6 dias é que eu não andei. E só, desses 6 dias, só uma vez é que eu fiquei 2 dias seguidos na mesma vila, que foi nas Serras. De resto, eu queria chegar lá, fazer as minhas coisinhas e voltar para o caminho, andar e estar mesmo no meio da natureza, que foi o que eu me propus, e muitas vezes sozinho, sim. E no meio da natureza, imagino que deves ter visto cenas absolutamente incríveis que de resto estão aqui. Sim. Neste livro já vos digo como é que podem alcançá-lo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu posso dizer foi estar lado a lado e estive lado a lado literalmente
com um urso a 1 metro de mim, ele não me viu, claro. E não é isto, estou só a mostrar. Tive com 5 ursos, vi um puma. 5 ursos? Sim, 5 ursos. E como é que sentes quando vês um urso? Eu imagino que o quinto tenha evocado um sentimento diferente do primeiro. Certo, o primeiro foi. Eu estava a fazer uma curva, aquilo é o trilho, é muito fininho, depois é a vegetação por todo o lado, aquilo é mesmo parques naturais, e ele viu-me e fugiu. Umas horas depois viu o segundo urso do caminho. Isto ainda foi. Umas horas depois? Sim. Tem uma zona Sim. mesmo, se calhar, da mesma família. Tem um Washington, não que um era castanho, o outro era preto. São os dois considerados ursos pretos. Ou seja, eles nos Estados Unidos há o urso preto e o urso grizzly. Se o urso preto te atacar, tu tens que lutar com ele para sobreviveres. Se o grizzly te atacar, tens que fingir que estás morto. Porque se atacares, ele não para de te atacar. Por exemplo, quando eles lutam com o outro até à morte. Assim, tens que saber isso. Mas ali na zona não há grizzlies. Há outros caminhos. O grizzly como é que é? Castanho? É castanho e tem um alto aqui. Sai-lhe um alto aqui por trás. Eu vi um castanho e sabia que não era, na altura não sabia que não era grizzly, mas depois explicaram-me e ele fugiu. Depois foi um preto, ele estava a comer umas bagas, que eles comem bagas, e eu estava no trilho, fiquei bem contente a vê-lo, e ele olhou para mim e continuou a vida dele. Eu assim, vou seguir o trilho, só que o trilho aproximou-se dele, ele não achou muita piada, sentou-se e arrancou para mim, fez um barulho com a boca e arrancou para mim, e eu gritei, porque é o que se deve fazer, antes de lutar com ele, obviamente o que se deve fazer é gritar. Mas eu gritei por instinto, aquilo deve-se fazer, mas eu nem pensei, não tenho que gritar nada. Mandei um grito e tive assim uns segundos sem ver nada, tipo bloqueado, e quando reparei ele já estava a comer outra vez, depois eu fiquei para aí 20 e tal minutos a vê-lo e foi brutal. E eu sabia que havia pessoas atrás de mim e aí chegaram pessoas... Ficaste 20 segundos sem ver nada? Tipo... Não, fiquei uns segundos sem ver nada, tipo com a cena do susto, gritei e não me lembro ali daqueles segundos a seguir, não me lembro mesmo. Achaste que ias morrer? Eu acho que não pensei isso. E não posso dizer, eu gritei isso, mas não posso dizer que tive realmente medo. Quando posso contar a história do Puma a seguir, que aí foi onde eu tive realmente medo. Depois vi outro urso que esteve mesmo ao meu lado e nós quando andamos 12, 13, 14 horas por dia, há alturas que nós não estamos a ver nada, nem estamos a pensar, estamos noutro mundo. Estou ali no trilho, mas estou noutro mundo. Era preciso ser mesmo alto mestre do budismo para estar sempre concentrado. E eu ouvi um barulho e, como já disse, o trilho é muito liso, olhei para o lado e tinha aqui uma cena de pelo ao lado da cara mesmo. Ou seja, estava uma árvore partida e o urso estava lá dentro a tirar coisas lá dentro a comer, e aquilo era o rabo e os pés assim para trás. Eu fiz o teleporte, pensava que não existia teleporte, desapareci ali num segundo, desapareci, depois vim devagarinho. Quando olho outra vez, porque eu fui mesmo, fui de costas, bem para trás, quando voltei bem devagarinho, estava ele já, só com a cabeça levantada fora da árvore, a olhar, porque ouviu um barulho, né? Olhar, quando me viu, fugiu lá para cima. Porque as pessoas dizem que têm muito medo dos animais selvagens disso. Se ele ali, quando eu cheguei, ele tivesse visto, se calhar atacava-me porque era um encontro imediato. Mas de resto eles fogem sempre, porque nós também somos grandes e eles pensam que se lutarem connosco também se podem aleijar, percebes? Então eles não nos atacam por essa razão. E depois vi uma com o bebê e foi lindo, isso foi lindo. Uau. Com o bebê viu-me. Eu às vezes quando estou a subir, eu grito, mesmo a correr, isso, grito é para ganhar às vezes a motivação. A pessoa está cansada e digo, vamos, bora, assim. E eu acabei de subir um monte a fazer a curva e grito, bora! E quando olho para a frente só vejo o ursinho pequenino a ir, a mãe em pé numa árvore, porque eles estavam a comer da árvore, olha para mim, tipo traumatizado, o que é que este gajo está aqui a fazer? Sai, vai para o trilho, olha para mim e corre para o lado do filho, super tranquilo também. Uau. E foi uma sensação, tipo, parece que sentes o corpo todo a vibrar. Porque eu não gosto de zoos e não gosto de circos, acho que os animais não devem lá estar. Não gosto de pássaros em gaiolas, aquários pequeninos, acho que não tem lógica, não é? E isto não tem nada a ser vegetariano, sou vegetariano, mas não é por aí. Acho que as pessoas, quem come carne, na boa, podem estar a comer um bife, não fico chateado e acho que até é normal. Agora, ter os animais presos não me parece. É menos normal. Yeah. E estar no sítio deles, sentir quase respeitado e poder estar ali e partilhar aquilo com eles foi das coisas mais bonitas que fiz. É porque isso é ainda mais profundo que um safari, na medida em que. Sim. Num safari, quando estás no. Eu não fiz muitos safaris, fiz na Namíbia e na África do Sul, mas nós passamos a noite lá num albergue lá dentro e é interessante porque nós é que estamos num zoo ali. Pois. Mas mesmo assim nós estamos protegidos, e mesmo quando estamos a fazer o safari durante o dia estamos protegidos pelo nosso carro. Ali tu estás totalmente exposto. Sim. Né? Sim. E acabas por estar realmente no meio no meio desses animais. Em relação aos zoos, eu concordo contigo. Não sei se não possam ser interessantes também para o facto das crianças terem contacto com animais. Mas pá, obviamente que é giro para as crianças. Eu já fui a zoos, atenção.
Mas, obviamente que sim, mas imagina que uma pessoa superior com mais poder no mundo quer que a criança dele te conheça e tu não queres ir para lá. Então ele rapta-te e mete ali para a criança. É verdade. Epá, este é um dos argumentos. Sim, mas eu mas eu acho que não é um argumento forte o suficiente para servir. Claro. E tu estavas a falar do Puma. Sim, isso foi. Mas tu viste mesmo um Puma? Vi um Puma. Sabes que. Há um vídeo que se tornou viral há pouco tempo e aquilo não me aconteceu, senão eu acho que tinha morrido ali. Foi um Puma, foi atrás de uma pessoa durante 6 minutos. Eu vi esse vídeo. E eu vi aquilo, eu vi o Puma de noite. Não era. Fuck. E eu percebi tudo o que se passou ali. Depois vi a entrevista do gajo, porque o Puma, às vezes, nesse vídeo, o Puma às vezes mandava-se mesmo assim com as duas patas. Sim. Isso era quando o gajo se baixava para tentar apanhar uma pedra. Porque quando vês um Puma, o que é que deves fazer? Deves levantar os braços, falar alto, mandar pedras e paus para ele fugir e nunca te baixares nem estás ao nível dele. E nunca correr. Pois, essa última, sim, acho que era a única que eu fazia. Yeah. E se ele se mandar a ti, nunca virar as coisas, pronto, lutar com ele é o que se deve fazer. Mais uma vez, obviamente que o meu pessoa é esquartejada no segundo. Mas pronto, é isso. Então sempre que o gajo se baixava, ele mandava-se. E no fim o gajo foge porque ele consegue tirar uma pedra. Acho que está assim, um montinho ao lado, ele consegue agarrar uma pedra, se baixar, manda e a Puma desaparece. Mas isso tudo aconteceu porque estavam lá bebés e o gajo aproximou-se para tirar fotos aos bebés. Pronto. Aos bebés Pumas? Sim. Essa parte não sabia. Sim, essa parte foi. Eu no início também não vi os bebés, mas depois estive a ler e foi isso. Mas pronto, é assim, o caminho, tu andas muitas horas no meio da floresta e tu no caminho podes acampar onde quiseres. A lei é não estragar nada. Ou seja, se aquilo tem uma vegetação grande, não vais estragar a vegetação para pôr lá a tua tenda. Sempre que encontrares um sítio onde não haja vegetação e seja plano, metes lá a tua tenda. E houve uma altura que eu estava a andar, o sol começou-se a pôr e eu não encontrava nada. E eu no meio da floresta, sem luz, eu já pensei, já as pernas a tremer, a andar bem rápido, a tentar encontrar um sítio para acampar. Acampei lá em cima de uns paus, todo torto, e eu assim, mas foi fixe andar à noite. Sentes bué tudo e vês olhos, viados a passar, mochos e essas... é lindo. Eu fiquei fascinado com aquilo, eu quero andar mais à noite. Estou fascinado a ouvir. Diz? Estou fascinado a ouvir, me parece mesmo ser incrível. É mesmo muito bom. E depois houve uma altura que eu comecei a andar à noite. E era lindo. Ao início ia a cantar, porque quando andas sozinho, mesmo durante o dia, há pessoas que vão a cantar, a falar alto. Que é porque devem? Os ursos e os pumas, eles normalmente afastam-se do barulho. Eles afastam-se. E então as pessoas vão assim. E eu ao início, à noite, já ia confiando, mas ainda tinha algum medo. Então ia a cantar. Até que houve um dia, 10h30 da noite. Houve uma altura que eu deixei de montar a tenda à noite, dormia no chão, punha o colchãozinho no chão, saco de cama e ficava na rua. Houve uma vez que tive coiotes, não foi encostado a mim, obviamente, mas sim dos dois lados, ouvia eles a uivar, uma sensação linda. E a andar, subo, já na parte do deserto, no sul da Califórnia, já quase no fim, faltava para aí 500 km a isso. Faço uma curva mais uma vez e estava uns olhos a brilhar mesmo no meio do caminho, sentado. Estava um animal sentado e eu levava só a lanterna na cabeça e eu pensei, aquilo é um puma. Um puma mountain lion também. É um mountain lion, sim. Tirei, parece quase uma leoa. Aquilo é bué da grande. Tirei o telemóvel do bolso, apontei a lanterna e era um puma. Fiquei... Quantos metros mais ou menos? Diz? Quantos metros mais ou menos? 10, 15, porque aquilo era um monte e eu estava a andar assim à volta. E então eu fiz a curva, aquilo era uma reta pequenina e curva outra vez. 10, 15, ali sentado. E o meu coração disparou, fiquei com medo, acho eu, mas pronto, ali consegui manter a calma e falei para ele, Puma, deixa-me passar, assim mesmo, tranquilo, Puma, blá, blá. E aquilo foi segundos, levantou-se e desapareceu. E desapareceu no meio da vegetação e nem ouvi a vegetação. Para já o Puma caça à noite, normalmente caça pelas costas, o Puma é um gato, pronto. E quando ele desapareceu, fiquei aterrorizado. Foi se calhar as vezes que eu tive mais medo na vida. Eu tinha pensado andar se calhar até à meia-noite, encontrei um sítio para acampar, tive entre 30 a 40 minutos em pé, com mal às costas, a olhar para todo lado. Parecia que estava a ver barulhos em todo lado à minha volta. Montei a tenda em meio segundo. Aquilo que eu tirei a mala, já estava a tenda montada. Os felinos não. Eu vi algures, não sei se é verdade, que se nós estivermos dentro de uma tenda, os felinos já não investem, não é? É o que dizem, sim, não há coisas de ataques a tendas. Não sei, ele ia lá com uma unhinha e rasgava aquilo, obviamente. Mas normalmente não acontece nada, não. E pronto, fui para dentro da tenda e o giro era que as últimas noites eu andava a dormir na rua, como eu disse. Ali montei a tenda e ainda montei a capa da chuva. E se eu tivesse mais coisas, punha por cima e coisa.
como eu disse, ando muito à noite. Nesse dia acordei às 5 da manhã, era de noite, e eu pensei para mim, hoje vou ficar e só sai quando for dia. O psicológico logo a pensar, né? Obviamente não consegui sair à noite. Acordei, na boa, cheguei a uma vila nesse dia, estava lá num cafezinho e um senhor, estás a fazer o PCT? Eu estou. Cuidado que eu estava aí a correr e vi uma pegada de puma como eu nunca tinha visto tão grande. Eu assim, olha, eu vi um puma ontem e aquilo foi... E depois saí da vila, continuei a andar, o sol começa-se a pôr, eu sem pensar no puma, as minhas pernas começaram a tremer. Automático. Sério? Tu estavas tipo com stress pós-traumático? Yeah, automático. Durante uma semana não conseguia andar à noite, acordava de noite, não saía de andar até esse dia, o sol começava-se a pôr, começava a tremer, até que eu passei-me comigo, eu disse, Fábio, ele foi-se embora, ele foi fixe, deixou-te andar ali, tens que andar. E depois comecei a andar, mas ia aos gritos, tipo, pá, pessoal, eu tenho a certeza que o pessoal a 500 km ouvia-me aos gritos a cantar, yeah. Até imaginei os pumas todos juntos a imaginar, pá, vamos despachar este gajo, que isto não dá, este barulho todo não eu sei que é suposto afastar-nos os gritos, mas isto está a ser demais. A sério, eu mesmo obriguei-me a mim a andar, porque eu percebo a parte do medo, mas se eu queria andar à noite, isso ele não me fez nada, nem ameaçou. Se fosse como esse vídeo que estás a falar, eu acho que tinha desmaiado ou tinha morrido ali, né? Porque era de noite, ainda era mais difícil. E ele não fez nada, eu falei, ele basou, tranquilo, deixa-me, passa. Também estava muito magrinho já. É engraçado porque tipo, uma das minhas histórias mais engraçadas que o pessoal gosta de ouvir é sobre uma vez em que eu achava que tinha visto Pantera, uma pantera, mas vai ver, não era nada uma pantera. Sim. Mas para ti foi mesmo. Eu vi, sim. Para ti foi mesmo. Eu curto, só me aconteceu 2 vezes. O sentimento de um gajo achar que vai morrer. Sim. Eu acho que nós não devemos fazer de propósito para nos metermos nessa situação, porque podemos mesmo morrer. Pode acontecer. Mas quando acontece e depois um gajo sobrevive, é tipo, no teu caso, se calhar não foi tão fixe porque tiveste uma espécie de stress pós-traumático. Lá está, como... Mas eu aí não houve nenhum momento em que tu sentiste tipo, né? Se calhar mesmo quando estavas na tenda, estavas tipo, e caralho. Mas as 2 vezes na vida que eu se calhar pensei que eu fiquei aterrorizado, mas não pensei na morte. E houve uma vez que eu pensei na morte e também fiquei com o stress pós-traumático durante vários meses. Algo de Foi uma viagem de avião. Okay. Turbulência. Sim, mas aquilo parecia um motor mecânico e era pessoas a chorar, pessoas aos gritos e isso tudo. Tanto que eu estava a viajar, fiz uma viagem longa e cheguei à Índia pela segunda vez nessa viagem e imaginei voltar para Portugal por terra. A sério? Sério. Ok. No PCT, uma cena mais pragmática, mas numa viagem nos Estados Unidos acho que é imperativo uma pessoa pensar nisso. Acabaste por gastar muito dinheiro, em que é que gastavas mais? Sim. Dá para fazer com menos? Geralmente faz com mais? É assim, isso é como em tudo na vida, né? Tu podes fazer uma viagem à volta do mundo e gastar pouco, podes fazer uma viagem a gastar rios de dinheiro. Cada um faz o que quer, dá para tudo. Mas nos Estados Unidos, sendo um bocadinho mais caro, gastas mais. Eu posso dizer que por mês gastei à volta de 800, 900 euros. 90% deste dinheiro era comer. Porque eu tornei-me um animal a comer e grande parte das pessoas tornaram-se animais a comer. Eu lembro-me de ir a um buffet quando cheguei à vila e estar 3 horas a comer e só parei de comer porque eles fecharam o buffet, que era só 3 horas. E comecei a andar a meia hora depois de ter comido durante 3 horas, como se não tivesse comido. Ou seja, não estava cheio de fome, mas não me senti. Em casa nós comemos 1 hora, não conseguimos mexer, né? Eu comecei a andar, super tranquilo da vida. Eu comecei o caminho com 74 kg, cheguei a ter 61. 61? Sim. E tu tens para 1,85m, não é? Tenho 1,85m. Eu tinha os ossos aqui de lado em sangue, as costas em sangue da mala roçada. Quanto peso levas? As pessoas perguntam-me isso, eu nunca quis saber bem porque achei aquilo um exagero. Eu conheci pessoas que cortavam a escova de dentes para pesar menos meia grama. Já vi falar nisso. Uma vez no mercado eu estava a comprar para voltar mais 4 ou 5 dias para o caminho e comprei uma lata de pêssego porque eu sou viciado em fruta. O meu nome no caminho era o Juicy Fruit porque eu tinha uma camisa com ananás e melancias e um chapéu com ananás e cada um dá nomes aos outros, então me chamaram-me Juicy Fruit. E houve pessoal que estava a fazer também o caminho e começou a mandar: tu vais levar isto, tu és doido? Eu assim, vou, então, quero comer. Então, mas isso é muito pesado, ao menos tirar água. Eu assim, não, para já a água tem calorias, aquele líquido lá, e eu quero comer. E o pessoal corta as fitas da mala, isso, ou seja, eu nunca pensei. Obviamente, a minha tenda era leve, o meu saco de cama aí também se pode gastar algum dinheiro. A tenda já tinha há muito tempo, mas foi quase 300 euros, posso dizer. O saco a tenda? De cama, sim. Sim. Porque assim, eu estive em tempestades, estive no meio de 2 tempestades fortes, ventania gigante, trovoada, camarinha, isso tudo. Chuva? Sim. As primeiras 2 semanas eu senti-me miserável por ter quase todos os dias a chover. E mais uma vez eu digo que se eu tivesse com pessoas que já tinha sido mais fácil, eu conheci pessoas que saíram do caminho até parar de chover e depois voltaram ao caminho, e a minha coisa era ir de ponto A a ponto B e não sair de nada disto, está lá no meio. Mas
houve dias que eu cheguei à tenda, eu montar a tenda à chuva, todo molhado, eu lá dentro a pensar, os meus amigos pensam que eu estou aqui a divertir-me, estou aqui traumatizado. Acordava de manhã, calçava os ténis molhados, desmontava a tenda à chuva e não parava. Houve se calhar 3, 4 dias na viagem toda que eu não comi nada durante o dia todo, porque as minhas mãos estavam brancas e houve um dia que durante 3 dias tive o dedo mindinho do pé esquerdo congelado. Congelado como? Estava roxo, sem coisa, sem sensibilidade, sem nada. E porque tive 2 dias na camarinha e houve muitos dias que eu calçava de manhã os ténis assim e depois durante o dia não conseguia parar para comer porque não parava de chover e isso, e eu não tinha sensibilidade nas mãos para abrir a mala e tinha medo de hipotermia ou uma coisa assim, então andava. Houve algum momento em que tenhas equacionado de interromper? Voltar para casa? Não. Parar? Não. Houve um momento quase no fim em que eu pensei assim, nunca mais vou fazer uma caminhada desta. Ou seja, não pensei mesmo em desistir, senti-me miserável, chorei, essas coisas todas, mas a maior parte do tempo, sinceramente, estava feliz. Houve 3 ou 4 dias em que andei mais em baixo e chorei e tudo, mas no fim houve uma altura, faltava poucos dias, que eu pensei, nunca mais vou fazer uma coisa destas. Estava na altura do deserto, muito seco, estive desidratado, houve um dia que urinei 11 vezes sangue. Uau. Estava um dia sem água e era muito calor e foi hardcore. Aí pensei mesmo que o meu corpo podia colapsar, mas felizmente depois consegui chegar a uma vila, bebi muita água e ainda demorou, ainda fiz mais umas vezes sangue, mas depois fiz bem, então continuei o caminho tranquilo. Mas pensei, nunca mais vou fazer um caminho destes. Quando acabei, um dos primeiros pensamentos foi qual é que será o próximo caminho. Porque é quase uma das coisas brutais que eu senti foi uma conexão brutal entre a cabeça e o corpo e sentir que nós somos muito fortes. Há muitas pessoas, normalmente, é o que diz, a média é que 10% das pessoas é que acabam realmente o caminho. E dessas 10% nem todas acabam, porque há muitas pessoas que saltam secções e depois dizem que acabam. Mas pronto, cada um faz o que quer, não é? Mas eu senti, como já disse, uma força bruta mesmo no corpo e senti-me bem. E apesar de há um bocado estava a dizer que era uma sociável e estava implícito talvez que eu preferisse fazer, que eu provavelmente me juntaria a uma dessas famílias. Hike families, mas ao mesmo tempo eu percebo isso, e lá está, também falei do desafio pelo desafio e eu acho, parece-me que como tu fizeste é mais difícil e o gosto, uma das cenas do desafio pelo desafio ou do difícil pelo difícil é que o prazer que vem quando nós completamos determinada tarefa acaba por ser um bocado maior, tipo, consegui. E por ser mais diferente do que tudo o resto que uma pessoa conhece, tipo, eu não sei como é que é andar 100 dias praticamente sozinho. Sim. É assim, eu não andei sempre sozinho, atenção, ou só um dia é que eu não vi pessoas. Mas dos outros dias que eu via pessoas a andar, se eu andava 13, 14 horas, eu no máximo estava 1 hora com pessoas nessas 13 ou 14 horas, porque eu tinha um passo diferente deles. E depois eu acampei 96 noites, acho eu, se não estou em erro, 50 e tal acampei com pessoas e 40 e tal sozinho. Das 50 e tal que acampei com pessoas, se calhar metade delas falei com as pessoas que realmente lá estavam e a outra metade não falei. Às vezes eu já estava acampado e alguém me montava ali a tenda e só dizia, olha, eu vou acampar aqui. Outras vezes eu chegava depois e só dizia, vou acampar aqui. Outras vezes eram pessoas, houve um rapaz que até meio caminho nós cruzávamos tipo em 13 dias, 4 em 4 dias nós cruzávamos, ele era o Behemoth, que é um gajo gigante, o nome dele era o Behemoth, um americano, e nós cruzamos durante algumas vezes, tínhamos um passo mais ou menos parecido. Ele dizia que eu andava um bocado mais rápido, mas como eu nadava nos lagos todos e tirava muitas fotografias, ele apanhava, era fixe. E, ou seja, via pessoas, não é tão isolado como as pessoas pensam, estás no meio do nada durante 4, 5 dias sem ver ninguém, não. Mas uma noite que seja acampado sozinho no meio da floresta. Quando foi o Puma, porque quando foi a parte do deserto foi onde havia menos pessoas, foi onde acampei mais vezes sozinhas. Eu sabia que se me acontecesse alguma coisa ali ia demorar se calhar 1 ou 2 dias ou isso até alguém chegar ao pé de mim. Mas já só um bocadinho a parte do dinheiro, para as pessoas saberem tudo, é quase sempre em comer e depois gastava $120 por mês a comprar uns ténis novos, que foi o preço dos meus ténis. Aí é assim, o equipamento, tu podes escolher uma coisa melhor ou pior, mas eu para as pernas quis mesmo uma coisa a sério, porque é o que eu digo, o meu corpo tornou-se forte e acho que os ténis de serem bons, não sou patrocinado pela marca, atenção, mas acho que os ténis de serem bons é muito importante para não teres dores nos pés nem nas pernas. Eu tive 2 vezes dores, a primeira vez foi porque eu não comprei ténis na vila onde eu parei, depois demorou vários dias para chegar à praça para comprar e sofri, e depois foi a parte do deserto, já não queria gastar mais dinheiro e fiz o deserto quase tudo com os mesmos ténis e sofri-me, porque foi parvo. Fui mesmo parvo,
Incrível, mano. Pá, olha, obrigado. Pá, eu é que agradeço muito. Tenho mesmo- Sabe bem falar e sabe. Foi. Tenho mesmo muita vontade de fazer uma cena assim. Mas entretanto, vou ler este livro. Este livro À chama-se espera do feedback. Walking Around Sul. O primeiro é Walking Around. É. Isto é um livro em condições. Tem aqui pesa para aí 3 kg. E podem comprá-lo em Walkingaround.pt. walkingaround.pt. Também há desconto para quem comprar este livro e o livro anterior. Sim. O livro anterior é sobre uma viagem com o Fábio. É sobre a tua viagem de 20 meses. O Fábio voltará para falar dessa viagem. Podem seguir o Fábio nas redes sociais em Walkingaround.pt. Facebook, Instagram é sempre walkingaround.pt. walkingaround.pt. Não há que enganar. É um gajo que tem tatuado na barriga dos pés Walking around. Que eu até ia pedir para mostrar, mas se tivesse chinelos era mais fácil. Eu costumo, por acaso, costumo estar. Quanto a nós, as minhas próprias aventuras podem segui-las em Pedro on the Road. Se curtiram este episódio e querem ver mais, podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/metamorfose ambulante e não se esqueçam de dar uma checada no livro do Fábio. Fábio, obrigado. Eu que agradeço muito. Até para a Abração. Obrigado.